Graça e paz, irmãos. Aleluia. Fiquem de pé. Vamos orar mais um pouquinho. Servos de Deus oram, amém? Os servos de Deus oram. Os servos de Deus são aqueles que têm prazer nas orações. Esse negócio de crente que não ora, está errado, amém? Nós temos que ser conhecidos como um povo que ora. Você quer ser usado por Deus? Então ora. A coisa está ruim? Então ora que melhora. Todavia você tem que já conformar o seu coração de que no mundo teremos aflições, amém? Feche seus olhos e abra o seu coração, levante as suas mãos aos céus e comece a agradecer a Deus pelo muito amor com o qual Ele tem nos amado. Agradeça a Deus pela preocupação que Ele teve e tem para com todos nós. Agradeça a Deus pela revelação do Evangelho. Agradeça a Deus e ao Senhor Jesus pelo sacrifício dele naquela cruz. Agradeça a Deus por ter nos dado do teu Espírito Santo. Soberano, eterno e bendito Deus, majestoso em glória e poder, fonte inesgotável de ciência e sabedoria, nós te glorificamos pelo muito amor com o qual o Senhor tem nos amado. Nós te exaltamos, Senhor, porque o Senhor tem se mostrado um Pai cuidadoso, um Pai zeloso. Muitas vezes a disciplina, a correção nos faz entristecer, mas depois que nela somos exercitados, percebemos, meu Pai, aquilo que ela foi capaz de produzir. Que o Senhor possa nos ensinar a amar a disciplina, a amar as correções, para que sejamos aperfeiçoados e participantes da sua santidade. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, selando a verdade. Venha nos libertar, venha nos transformar, venha nos curar, venha nos levantar, venha nos renovar, venha nos batizar com teu Espírito Santo. Venha preparar um povo com entendimento, um povo que busca, um povo que leva a sério, um povo que se dedica, um povo que se consagra, um povo que adora de verdade, um povo que ora de verdade. Oh, aleluia, aleluia. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento essa noite. Nós repreendemos todo principado e potestade das trevas que se levanta contra a revelação da verdade, que se levanta contra aquilo que liberta, em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar. Na hora da oração, orem, hein? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quando a gente ora, Satanás não gosta muito, não. Porque ele sabe que oração é libertação. Todas as pessoas que elas são oprimidas, elas não têm força para orar, elas não conseguem orar. Isso é opressão maligna. Você dobra o joelho, vem tudo, menos palavras, não é? Menos palavras. E nós temos tantas coisas para dizer para Deus, não é? Muito obrigado pelo fato do Senhor me permitir acordar mais um dia e lutar pelo meu aperfeiçoamento, não é? Muito obrigado pelo pão que o Senhor me dá, muito obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus amigos, não é isso? Mas ninguém agradece pelas aflições. Você vê alguém falando, oh Senhor, obrigado pelas aflições. Você vê alguém falando isso? Senhor, obrigado pelas lutas, pelas perseguições, pelas calúnias e pelas difamações. Você vê alguém falando isso? Vamos ver. E hoje nós vamos aprender o quanto é importante passar por aflição. O sistema religioso hoje, eles vendem o refrigério. É ou não é? Vende o refrigério. Olha, 7 dias e a sua luta vai acabar, viu? 21 dias e essa tribulação acaba. Envelope de 100, de 200, de 500, de 1000 e sua vida vai melhorar. Isso é mentira de Satanás.
É mentira de Satanás. Amém? Tudo aquilo que é pregado, que é ensinado, que não tem a palavra de Deus como fundamento, não tem Cristo, a doutrina dele como fundamento, provém de Satanás. Ai, pastor, eu tenho uma dor na barriga. Eu já ouvi isso tantas vezes. Ai, eu estou correndo de aflição, pastor. Então você está correndo para o lado errado. Porque no mundo tereis aflições. Tereis aflições. Então hoje é oferecido para as pessoas o seguinte: ó, você vai para a igreja que acabou as suas lutas. Isso é mentira. Isso é mentira. Você vai para a igreja e você vai ter luta de verdade, só que agora pelo nome do Senhor e pelo evangelho dele. Antigamente não. Você tinha luta pelas coisas que você fazia, por intriga de alguém, não era assim? Só que agora será pelo nome e pelo evangelho, pela conduta de Cristo, por viver como ele. Certo? Só que ninguém quer viver como ele, quer? Lógico que não. É tão confortável viver do jeito que eu estou vivendo. Posso fazer as coisas que o mundo faz, né? Olha que vida devota. Eu não mudo. Não tem necessidade nenhuma de mudança. Para que eu vou mudar? Está tudo tão bom. Quando você não tiver aflição e não estiver passando por tribulação, ou quando você não entrar em aflições ou tribulações por justiça, porque você proclama o nome, vive como Cristo e fala do Evangelho, significa que você ainda não é crente, você ainda não tem salvação, você ainda não se converteu. Porque quem se converte é caluniado, é perseguido, é maltratado, é atribulado, é afligido. O mundo inteiro coopera contra você. Pessoas que nunca se deram, pode acreditar nisso. Pessoas que não gostavam uma da outra, elas se unem só para te atribular. O Senhor, ele disse: no mundo tereis aflições. João capítulo de número 16, versículo de número 33. Tema da pregação: a importância das aflições. Hoje, você sabe o que aconteceu? Os falsos profetas, eles inverteram os valores. Hoje a mentira ela é aceita como verdade e a verdade é tida como mentira. Não é verdade isso? João 16, 33. Acharam? Então João 16, 33. Toma cuidado, viu, meus irmãos? Esse evangelho da mentira aí tem enganado um bocado de gente. Não seja mais um. Evangelho de João, o nome dele verdadeiro é Yohanan, ele é judeu, em hebraico, em aramaico não existe a letra J. A letra J é uma letra nova no alfabeto latino. Ela foi criada por um francês em 1543, um francês chamado Pierre de La Ramée. Ele criou essa letra J, que é um declive do iota grego, assim como a letra U. O fonema de ambas existia, mas não nesses idiomas citados, aramaico, hebraico e grego. Existia em francês, mas não tinha uma letra equivalente. Então ele criou. Assim como não havia a letra U, existia o seu fonema, mas não tinha essa letra, certo? Ela surgia na pronúncia. Então você tem que saber disso. Isso aqui é uma das verdades. O nome de Paulo é Shaul, o nome de Mateus é Matitiarro, o nome de João é Yohanan, de Tiago é Yaakov, né? De Davi é Dawid, de Moisés é Moshe, de Jesus é Yeshua. Vocês têm que saber disso, certo? E não é Jeová, é Yehowa, porque não existe J em hebraico. Colocado dentro da Bíblia, aí depois quando Lutero saiu da igreja católica, porque ele era um teólogo formado pela igreja católica, ele saiu e ele continuou pregando como a igreja católica, só não aceitava a idolatria de imagens e as 99 teses dele, o resto aceitava tudo que o Vaticano tinha proposto. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que voltar ao evangelho como era em Israel, porque lá que saiu a salvação, porque a salvação vem dos judeus. Certo, irmãos? Então tem entendimento.
Esse negócio de teologia que vem do Vaticano, teologia grega, essas mentiras que tem por aí, toma cuidado, viu? Toma cuidado. E eu não sei para que o cara estuda tanto. O cara estuda tanto, você fala um versículo, ele rasga o diploma, porque não serve para mais nada. Um versículo você desmente tudo que ele aprendeu. Então vamos lá, João e Yohanan 16, 33. Olha o que o Senhor diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais o quê? Tenhas paz. Paz com quem? Com o mundo ou com Deus? Com Deus. Com o mundo você vai ter paz? Ele vai falar que não. No mundo tereis aflições. Então você não vai ter paz com o mundo. Você vai ter paz com Deus por intermédio dele. No mundo tereis aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci? Eu venci o mundo. Por que ele falou tende bom ânimo, eu venci o mundo? O que ele está querendo dizer com isso? Eu vim como você, na sua natureza. Eu vim como você, sujeito a todas as coisas. E eu consegui vencer. Eu sou a prova viva que Deus enviou para a terra, para que todos os homens acreditem que são capazes de vencer o mundo obedecendo a Deus. Amém? Por isso que ele veio na nossa natureza. Então ele disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Ele falou que ia ter sossego? Sim ou não? Não, só com Deus. Mas no mundo eu teria aflições. Por que no mundo eu teria aflições? Lembra ontem quando nós pregamos sobre o poder do mundo? Na mão de quem está o poder do mundo? Se você pôr a mãozinha aí, vai comigo para 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 19. 1 João, quase no finalzinho da sua Bíblia, pouquinho antes de Apocalipse, 1 de Yohanan, de João, capítulo de número 5, versículo de número 19. Criem o hábito de trazer caderno e caneta, né? Por quê? Por que vocês acham que os apóstolos escreveram os evangelhos, escreveram tantas coisas? Quando o Senhor estava ensinando, eles estavam fazendo o quê? Tomando nota. Certo? Tomando nota. Ou você acha que quando o anjo revelou o Apocalipse de Yohanan, ele ficou só ouvindo? Tá bom. Depois eu escrevi. Você acha que ele ficou fazendo isso? Lógico que não, né, irmão? Tá tomando nota, né? Acharam? 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 19. Acharam aí? Muito bem. Diz assim: sabemos, plural, João estava englobando ele e os crentes de verdade. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no... O mundo inteiro jaz no... Se o mundo inteiro está no maligno, por isso que no mundo nós teremos o quê? Aflições. Porque se você é de Deus, os que são do diabo, do maligno, eles vão fazer o quê? Te afligir, te atribular, te perseguir, te caluniar, te difamar, tentar contra a sua vida. Entenderam, meus irmãos? Então no mundo nós teremos o quê? Aflições. Aflições. Segunda Coríntios, abram comigo, capítulo 1, versículo de número 5. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo de número 5. Acharam? Vamos ler o versículo de número do 3 ao 5. Bendito
seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus o Cristo, ou Yeshua o Messias, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, olha que tremendo, que nos consola em toda a nossa tribulação, mesmo na tribulação, eu que sou crente sinto o consolo de Deus, olha que tremendo, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Aquele que é consolado de Deus, tem o consolo de Deus para quem está na tribulação, assim como ele. Quem é de Deus, ele tem o consolo de Deus, independente da aflição, da tribulação, ele está tranquilo, porque o Senhor é comigo, Senhor, não importa a luta, a aflição, a tribulação, a perseguição, a calúnia, o Senhor está comigo, e o que me consola, é saber que um dia, eu estarei contigo pela eternidade. Ele não se consola nas coisas palpáveis, ele não busca consolo no dinheiro, no afago carnal, ele não busca consolo nos bens materiais, o consolo dele está em Deus, amém? Em Deus. O versículo de número 5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, que as aflições de Cristo são o quê? Abundantes em nós. Assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo, é abundante por meio de Cristo. Quem não é atribulado não é de Deus. Quem não sofre aflição não é de Deus. E tem muita gente que às vezes está entrando em tribulação porque é justo. Só que aí o diabo colocou na cabeça dele que crente não passa tribulação, crente não passa aflição, crente não é angustiado. E como que você não vai ser angustiado? Se o Senhor diz que sereis odiados por causa do meu nome, sereis odiados por causa da minha palavra. Como que você não vai ter tribulação e aflição dessa forma? A não ser que você não esteja vivendo o evangelho dele. Agora veja bem, não é para você começar a tratar todo mundo com grosseria, ser bruto com os outros, ignorante. Aí quando você leva um coice, aí você vem falar, estou sofrendo por Cristo. Não, você está sofrendo porque você não se converteu. Você está passando pelo que você está passando porque você não se converteu, viu? A aflição com Serasa e SPC não foi o mundo que te trouxe, não, foi responsabilidade sua. Entendeu? Prestação de carro atrasada, de casa atrasada, é sem vergonhice sua. Você não está sofrendo por causa de Cristo, porque se fosse por causa de Cristo, você estava na honestidade. Então tem coisa que vai vir sobre a sua vida que você foi digno de merecer. As aflições de Cristo são aquelas que nós sofremos por ser inocentes. Por ser inocentes. Vamos lá. Pedro. Primeira Pedro, capítulo de número 2. Uma moça estava conversando comigo pelo Facebook, ela é de uma outra igreja, e ela me veio falando assim, pastor, eu estou passando por uma prova que só Deus. Posso falar com o Senhor? Falei, claro filha, pode falar, estou aqui para te ouvir. Aí ela chegou para mim e falou assim, olha pastor, o que aconteceu comigo? Eu estou sendo perseguida, e o que aconteceu minha filha? Olha, a moça falou um bocado de coisa para mim, e tal, e foi falando um monte de coisa. Aí beleza, ela falou, mas foi uma lista, irmão, eu fiquei meia hora só para ler o que ela estava falando. Daqui a pouco só fiz uma pergunta para ela. Aí ela sorriu, quando a pessoa faz, é que ela deve. Aí ela colocou kkkk. Não. Aí eu perguntei a mesma coisa com outras palavras. Eu falei, então agora o negócio é você orar. Ora a Deus. Por quê? Se eu falasse para ela a realidade, não é daqui do rebanho, isso aqui do rebanho eu falo.
eu ia ferir ela. Como eu estou querendo ganhar ela para a verdade, então... Aí eu cheguei e falei para ela, então você só ora, no mundo teremos aflições. Só que eu não disse para ela, as que você está sofrendo, não são aquelas que Deus vai te glorificar por elas. Porque essas você está causando. Então eu deixei. Então tem muita gente que eles aprontam. Aí quando eles são maltratados, perseguidos, caluniados, eles falam, ó Senhor, é porque o teu servo está passando por isso, Senhor. Olha o que estão fazendo com o teu servo. E Deus está lá, picareta. Picareta, não põe eu nesse negócio não. Você está passando por isso que você é picareta. Olha o que Pedro ensina. 1 Pedro capítulo de número 2. Versículo de número 19 e em diante. Presta bem atenção, meu cheirosinho e minha cheirosinha. Que talvez não, eu tenho plena convicção que a pregação de hoje vai mudar a sua visão. Você vai converter seu entendimento. Olha o que diz aí. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo, sofrendo injustamente. Então é o que? Agradável. Que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Oh Deus, eu não fiz por merecer. E Deus está falando, é por isso que isso serve para te glorificar. Porque meu filho inocente foi tido por culpado, ele não fez nada e trataram ele como um delinquente. Ele amou e foi odiado. Ele bendisse e foi maldito pelos homens. Então você está vivendo como meu filho, por causa da consciência que você tem para comigo. Oh, entenderam isso? Versículo de número 20. Porque que glória será essa? Olha só, que glória é essa? Se pecando sois esbofeteados e por isso sofreis. Ou seja, que glória há? O que existe de vantagem? Como Deus é glorificado através da sua vida, se você está recebendo sobre a sua vida o que os teus atos te fizeram merecedor? Vamos continuar aí. Mas, esse mas é uma salvação. Se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Sofrer aqui é de suportar. Entenderam? Isso é agradável a Deus. Porque Deus se agrada daquele que não reclama. Deus se agrada daquele que não murmura. E que seja na alegria ou na dor, está glorificando, porque ele tem Deus como seu consolo. Esses são os crentes de verdade. Eita, tudo diferente do que eu aprendi, pastor. É, que a Bíblia que te pregaram era outra. Versículo 21. Porque para isto sois chamados. Chamados para quê? Para sofrer aflições, padecendo injustamente. Para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o quê? O exemplo do quê? De sofrer as aflições, as tribulações, as perseguições. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, para que você siga os passos dele, não é isso? Quando você vai para João capítulo de número 8, versículo de número 12, vamos lá, João 8, 12. Evangelho de João. Quando eu falar epístola, você vai para o lado de Apocalipse, no final da Bíblia. Quando eu falar João, aí é um dos 4 evangelhos, tá bom? Então vamos lá. Evangelho de Yohanan de João, capítulo de número 8, versículo de número 12. Vençam essa sonolência, porque essa sonolência é satânica, é falta de oração, hein? Vamos lá. João 8, versículo de número 12. Você tem sonolência na hora da oração, na hora da leitura bíblica, meu querido, vai orar, porque é o diabo que está querendo tomar sua mente. Por
que você não tem preguiça para fazer coisa errada? Preguiça para pecar você não tem. Fica até 4 horas da manhã vendo o que não presta na internet, assistindo um filme nojento, falando da vida dos outros. Agora na hora de ler a palavra, peso, né? Parece que tem chumbo no olho. Então tomem cuidado, ora meu filho, ora. Mesmo jeito, essas dorzinhas de cabeça, essas dores nas costas, dores nas pernas. Se você estiver sentindo isso, no final do culto você pede oração, é seta do inimigo. Então vamos lá, Evangelho de João capítulo 8, versículo de número 12. O que o Senhor disse aí? Falou-lhes Jesus, outra vez dizendo, o que ele disse? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Espera aí, lembra que nós lemos em Pedro, 1 Pedro 2, no versículo de número 21, mais especificamente, que ele nos deixou o exemplo para seguirmos a sua pisada? Quer dizer então que andar na luz consiste em, seguindo ele, sofrer o que ele sofreu. Entenderam? Sofrer o que ele sofreu. Ai, pastor, deu até um balançou as pernas. É, filho, vamos se converter. Romanos capítulo 8, versículo de número 18. Acharam? Romanos 8, versículo de número 18. Olha o que Paulo disse. Porque para mim, o quê? Tenho por certo que as aflições deste tempo presente, desse mundo, olha só o que ele está falando. Tenho para mim que as aflições da vida presente são incomparáveis em relação à glória que em nós há de ser revelada. São incomparáveis. Então você tem que entender uma coisa: quanto mais você sofrer por Cristo e pelo Evangelho, mais consolo você terá. Porque é incomparável. Por maior dor, tribulação, aflição e perseguição que você passar nessa terra, é incomparável ao consolo que você terá de Deus. Dá para você imaginar. Dá para você ter uma ideia de como vai ser, né? Eu mesmo, meu irmão, vou andar flutuando, porque vai ter tribulação assim. Porque para mim, tenho por certo que as aflições da vida presente, ou do tempo presente que está aí constando, mas na verdade ele está falando em relação à vida, são incomparáveis em relação à glória que em nós há de ser revelada. É incomparável. Incomparável. Amém, irmãos? É incomparável. Ai, pastor, ora por mim. Por quê, meu filho? Estou passando por uma tribulação. Você quer que eu ore para quê? Para que Deus te dê força para você vencer a tribulação? Ou para você sair da tribulação? Ah, pastor, é lógico que eu quero que o Senhor ore para que eu saia da tribulação. Eu não posso. Por quê? Eu estaria impedindo o seu aperfeiçoamento. Eu estaria impedindo a formação de Cristo em você. Mas eu posso orar para que o Deus de toda a glória que me consola em Cristo, te dê o mesmo consolo, para que você possa suportar a tribulação. Amém? Isso eu posso. Eu me lembro de uma situação, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Tinha uma casa que há muitos anos atrás, a gente ia orar todas as terças-feiras nessa casa. Era de um colega meu, Bira, que é da Assembleia de Deus do Ipiranga. E nós íamos orar ali toda terça-feira, tremendo. E um dia eu ouvi um testemunho de um rapaz que me fez compreender o reino de Deus. Esse rapaz, ele saiu pela rua, os irmãos estavam andando, chegando do culto. Ele olhou para o lado e viu um mendigo. Sem entendimento, sem a menor maturidade. Ele já foi ali logo para querer consolar, ajudar aquele mendigo de alguma forma. Não estou falando para você não dar esmolas. Mas ele queria tirar o mendigo da tribulação. A profeta se levantou e virou para ele e falou: não faça isso. Presta bem atenção.
não faça isso, porque sou eu, o teu Deus, que estou tratando com ele. Aí o rapaz, poxa, como é que pode? Ele não tinha nem falado com o cara, ele só comentou com os irmãos e estava indo para lá. Aí ele, marrudo, chegou para o mendigo e foi conversar com o mendigo. E o mendigo falou, não, eu sou evangélico, eu sou crente. E eu troquei os pés pelas mãos, fiz coisas erradas e estou passando por tudo isso. Toma cuidado, irmão. Porque pastor que é de Deus, ele não te tira da tribulação. Ele anda com você na tribulação. Ele ora para você ter força na tribulação. Ele te consola com o consolo de Deus em Cristo na tribulação. Mas ele não ora para você sair dela. Pastor que ora para crente sair de aflição e tribulação, ele está com o demônio no corpo. Ele não conhece Deus. Não conhece Deus. Pastor! E você vai entender até o fim dessa pregação que isso é a maior verdade que você já ouviu na sua vida. Paulo disse o quê? Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente ou da vida presente não são para comparar, ou são incomparáveis com a glória que em nós há de ser revelada. Mas você lembra o que o Senhor disse em João, capítulo 16, versículo de número 33? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu vim na sua natureza. Eu sou a prova viva de que qualquer homem que obedece a Deus pode vencer o mundo. Isso que ele estava querendo dizer. Ele é um modelo, ele não é um modelo? Ele é um modelo. Nós não fomos chamados para ser como ele? Olha lá, Romanos, vamos lá. Romanos 8, 29 e 30. Pertinho aí, hein? Não se perca. Você já está no capítulo. Acharam? Olha só o que diz aí. Vamos fazer um coralzinho bem bonitinho, independente da sua versão. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia! Então veja bem, os que dantes conheceu, que somos nós, nos predestinou, tinha um destino já determinado antes de nós termos nos convertido, para que quando nos convertêssemos, fôssemos conforme, no formato, a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro gerado, dentre muitos irmãos gerados, em conformidade com ele, a sua imagem e semelhança. Versículo 30, e aos que predestinou, a esses também quer dizer comparado a quem? A Cristo. Então aos que predestinou, a estes também, como ele fez com o Filho, chamou. E aos que chamou, a estes também, como ele fez com o Filho, justificou. E aos que justificou, a esses também, como ele fez com o Filho, glorificou. Então se você quer ser como ele, você tem que entender que o que ele passou, você vai passar. Entenderam? Ai, não. Estou fora. Ai, a proposta não é boa, hein, pastor? Me pregaram um negócio ali embaixo mais fácil. É só levantar a mão que eu estava salvo. Agora o senhor vem com tudo isso aí, rapaz. A maioria das igrejas fala isso. Quem crê será salvo, mas ele não explica que o crer do grego é prática daquilo que se acreditou. Mas por que não está assim na minha Bíblia? Porque a igreja católica não queria que você se convertesse de verdade. E os crentes que seguem a mesma ideologia da igreja católica estão indo para o buraco. E são cegos. E se um cego guiar outro cego, ambos caem no abismo. Então você veio para cá para que o Senhor te desse luz aos olhos, para que você pudesse enxergar todas as trevas a que você estava sujeito quando estava na mentira. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 1. Crente gosta de facilidade, meu irmão. O povo que gosta de coisa fácil é crente.
Você fala que o cara vai ter que trabalhar, ele fala, não, eu vou orar que vai vir do céu. Você fala para o cara correr atrás, ele fala, não, eu não preciso correr atrás da minha salvação, não. Imagina, a salvação vem, não. Vai nessa. Então toma cuidado, viu? Toma muito cuidado. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Tinha um ditado que eu ouvia muito quando eu era mais jovem. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Só que como não tem ninguém em santidade, está todo mundo no pecado, então nem desconfia que a coisa está fácil demais, né? Nem desconfia. Quando você é santo, você já desconfia, né? O diabo está armando alguma. Isso aí não é de Deus. É ou não é? Mas quando você não é bênção. É bênção. É bênção. É. Você já reparou que os crentes estão tomando posse de tudo aquilo que o diabo ofereceu para Cristo e Cristo negou? O diabo chegou para ele, levou ele a um lugar mais alto do templo, e mostrou para ele num instante de tempo todos os reinos do mundo e a glória deles. A glória quer dizer a riqueza, a fama, glamour, reconhecimento. E disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. O que Jesus falou para ele? Não, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Mas hoje o diabo chega, eu vou te fazer um varão famoso. Olha, eu já estou vendo nesse subir e caia, que você vai sair daqui do Brasil e vai para a China, e da China vai para o Japão, e do Japão o seu nome vai ser colocado em faixa e outdoor, vão te ver na televisão. Aí o povo, oh glória, que glória é essa? Que glória é essa? Que glória é essa do cara chegar, ligar a televisão e tá lá mostrando lá, o cara declarando os milagres que ele fez. Se Cristo quando curava alguém, ele falava, vai e não fale para ninguém quem te fez isso. Olha, ele falava isso. Eu não preciso de promoção humana. Eu estou me promovendo para o meu Pai. É Ele que eu quero agradar. Eu não faço as coisas para ser visto pelos homens, para ser reconhecido pelos homens. Eu quero ser reconhecido por Deus, porque Ele conhece minha mente e o meu coração. Os homens, a minha encenação engana, mas Deus não, Ele sonda a minha mente e o meu coração. Então se preocupe mais com Deus, e pare de se preocupar com o que os homens acham. Começa a viver para Deus, e não para os outros. Viver para os outros é hipocrisia, é encenação, é teatro. Na frente dos outros, paz. Nossa, você virou crente mesmo, hein? O que é isso, bondade sua? Ai, aleluias. É isso aí. Quando não tem ninguém em casa, hein? Hoje é festa. Lá, pronto, a farra começa. Né? Vai, chão. Não é assim? Não tem ninguém por perto para fingir que é crente? É funk na vitrola. Na vitrola, a vitrola da época da minha avó. Né? É funk no rádio, não é? Aí dança até com a filhinha. Vai filha, rebola filha. Abre o olho, irmão. Deus conhece você. 2 Coríntios 1, 7. Abram aí. Vamos ler o 6 e o 7 aí. Paulo disse para os líderes que não gostam de tribulação: mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação. Então um pastor que não gosta de sofrer pelo rebanho, ele é do diabo. Já começa por aí. Você quer saber se o pastor que você teve é do diabo ou é de Deus? Vou te dizer. Simples. Ele ia na sua casa, você tinha o telefone dele, a hora que você chamasse ele, você podia contar com ele? Ele procurava saber o que você está passando, o que você está sofrendo, quais são as suas dores? Ele se preocupava com o seu conhecimento, com a sua santidade? Não, ele falava só para me trazer dízimo e oferta, é do diabo. Quando você via ele? Eu via ele na terça, na quinta, quando tinha culto, no sábado e no domingo, pastor. Onde ele mora? Ele nunca falou para mim. Ele sabe onde você mora? Ele nunca veio na minha casa. Que pastor é esse que não sabe por onde anda o rebanho? Pastor existe para cuidar das ovelhas 24 horas por dia. Ou então quer dizer que quando o cara está dormindo,
ele escuta o barulho do lobo abrindo o aprisco, ou entrando no aprisco e as ovelhas gritando, ele não tem que correr lá de madrugada para socorrer, não. Ah, deixa roubar, é uma só, é a Dolly, está machucada, é clone, deixa. É assim? Toma cuidado, hein, irmão. Mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados para a vossa consolação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também temos, o quê? O que nós padecemos. Agora, olha o 7, e se a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também o quê? Do que? Da consolação. Só será consolado por Deus, ou só é consolado pelo Espírito de Deus, aquele que passa pelas mesmas aflições que o líder e que Cristo passou. Ah, irmão, mas é muito diferente. É muito diferente, meu. Muito diferente. 1 Pedro 4. Ah, se tivessem me pregado isso no dia que eu pisei na igreja, mas nunca que eu ia estar aqui. É lógico. Por que naquele tempo tinham poucas pessoas que se convertiam? Hein? Por quê? Porta estreita, caminho apertado, filho. Poucos são os que procuram e poucos são os que encontram. 1 Pedro 4, versículo de número 12. Nenhum crente está preparado para a tribulação. O Senhor falou que nós seríamos perseguidos, caluniados. Você sabe o que a igreja está pregando hoje? Olhem para mim. Look at my eyes. Olhe para os meus olhos, é isso? Você que é americanizado? Olha só. Prestem atenção, as igrejas hoje não preparam ninguém para a tribulação, porque eles ensinam que a tribulação vai acontecer quando a gente não estiver na terra. Mentira, mentira, mentira. Não perca o culto de domingo à noite, 6:30. Você vai ver que Deus, Ele vai permitir que o inimigo mate todos os santos. Aí você fala, poxa, o Senhor permitiu que Jesus também fosse morto. Você fala, nossa, mas Deus é mau. Não, Ele não é mau não. Não importa o meio para o qual você vá para os braços do Pai. O que importa é que você vá para lá. O importante é ir para lá. Tem gente que fala, eu queria ir dormindo. Eu não, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, arrastado, partido no meio, para que eu tenha a mesma glória dos outros crentes que vieram antes de mim. Foram jogados na arena com os leões e não negaram a Deus. O crente de hoje, uma unha está encravada, ele nega até a mãe dele, quanto mais Deus. Qualquer luta já abandona Deus, qualquer afliçãozinha já está de bico, murmurando. Se converte, meu filho. Se você não consegue suportar as coisas mínimas que esse mundo traz sobre você, como é que você vai sofrer no dia que a gente estiver sendo perseguido na rua, no dia que for dado ordem para a polícia prender todos aqueles que pregam o evangelho, matar todos aqueles que pregam o evangelho? Na hora que você vê a arma, você já está negando todo mundo, ainda vira perseguidor e dedura os outros crentes. O diabo está com esse evangelho modificado, proclamando a mentira, e os crentes estão, ai, tá vendo, olha que bom, nós não vamos estar mais aqui quando essas coisas acontecerem. Toma uma vergonha na cara, lê a Bíblia, rapaz. Tanto tempo na igreja, tanto tempo perdido, 1 Pedro 4,12. Amados, olha, Pedro é amoroso, né? Amados, não estranheis o quê? A ardente o quê? Opa, peraí, vamos ler de novo. Amados, não estranheis. Por que ele está falando não estranheis? Por quê? Não achem estranho essa prova que está vindo sobre a vida de vocês. Isso é comum para aqueles que servem a Deus. Isso é normal, quem não passa por isso não é convertido. Então não estranheis, porque tinha gente que está falando, ai, não é possível que eu tenha que passar por tudo isso. Então ele está dizendo, não estranheis.
ardente. Ardente aí no original está no sentido de arder como fogo. Tá? Arder como fogo. Não é arder de passou pimenta na pele e pegou sol demais. Não, é arder como fogo. Por quê? Você vai entender. Amados, olha, coisa fofa. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar ou tentar. Como se coisa estranha vos acontecesse, ou seja, como se não fosse para acontecer isso com vocês. Ah, nós somos de Deus, isso não era para acontecer, não é assim que o mundo está pregando hoje? Eu sou de Deus, eu não posso passar por isso, mas Pedro está falando, não estranhe. Se você é de Deus, isso vai acontecer com você. Aqueles que não são de Deus, não acontece com eles. Então hoje o evangelho que estão pregando é para os que não são de Deus. Você é de Deus? Então glorifica a Deus. E olha só, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes o que, irmão? Participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Olha, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Quer dizer que quando você quer sair da aflição, você quer sair da tribulação, porque crente não gosta de resolver problema, gosta? Crente não gosta de resolver problema. Briguei com fulano, não quero saber, agora se quiser paz vai ter que falar comigo. Tá faltando coisa no armário, vou roubar. Não é assim? O desemprego bateu, vou virar traficante. É que está assim o mundo hoje, não está assim? O mundo está assim hoje. O mundo está assim. Um crente não quer passar por aflição. Aí vem um enviado de Satanás e começa a falar, sabe o que para as pessoas? Irmão, Deus está me mostrando que vai vir com uma unção agora que vai te tirar de toda a tribulação. Xalamanaias, vai sair tudo agora. Aí as pessoas, que bênção. É lógico, não é convertido. Ao invés de querer saborear a aflição, se alegrar nela, não, quer, perna para que te quero. Mas quando você se converte, você percebe que as aflições são necessárias para produzir em você paciência, mansidão, temperança, experiência. Olha, mas ninguém quer. Pastor, passar por prova só no vestibular. Vai. Você que não se ajeite não para ver para onde você vai. Você que não tome linha não, meu filho e minha filha. 1 Pedro, capítulo de número 1. Veio uma suposta missionária visitar a gente um dia. Vocês lembram disso aí? Tudo ela sabia, tudo ela conhecia, não sabia nem manusear a Bíblia. Foi viajar o mundo inteiro, ganhar almas para Deus. As pessoas pensam que ganhar alma para Deus é você ir lá e falar, Jesus é bom, cura, liberta e transforma. E sai de perto. Ganhar alma para Deus, sabe o que é? Você ir lá, pregar o evangelho, batizar, cuidar, preparar a pessoa e enviar ela também para pregar o evangelho como você foi para ela pregar. Isso é ganhar alma. As pessoas não pensam que ganhar alma é estar na igreja. Vocês vindo aqui para o culto, vocês não estão ganhos. Vocês só vão estar ganhos quando vocês se firmarem nessa palavra, se conscientizarem da responsabilidade de cumprir no seu corpo o resto das aflições de Cristo. Enquanto você estiver nessa vida mansa, não ora em casa, não jejua, não se consagra, não intercede pelos outros, não chora pelos outros na madrugada, não ama ninguém, não suporta nada, pisou no seu pé, você já dá logo uma pancada na cabeça. Enquanto você estiver assim, você não se converteu. Você não foi ganho ainda, mas Deus quer ganhar você. Você quer ser conquistado por Deus? Quer sim ou não? Então se renda ao Espírito da graça de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 3 em diante. Essas pregações assim é difícil as pessoas da glória, né? Mas se eu estivesse falando aqui, você vai vencer, você vai ganhar, você vai ter, você vai conseguir, você vai conquistar. Nossa, tinha gente que estava pulando, dando flipper aqui. Então, olha só. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, o Messias, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Yeshua, o Messias, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, olha só, e o que mais? Incontaminável. E o que mais? E que não se pode murchar, guardada nos céus, para vós, que mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. E nós já estamos no último tempo. Pedro falou que era a última hora, eu já digo que nós estamos nos últimos segundos. Muito em breve a trombeta vai soar, e tem um monte de crente pensando que vai subir, mas vai descer, porque nunca foi moldado nas tribulações, aflições, perseguições e calúnias. Então tomem cuidado. 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, quero todo mundo lendo esse versículo de número 6, vamos, coralzinho para Deus, amém? 6 e 7, vamos lá, no 3, 1, 2, 3, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, importa o quê? Sendo necessário que estejais por um pouco de tempo contristados ou entristecidos, com várias provações, ou tentações, ou aflições. Olha o versículo 7. Para que a prova da vossa fé, ou vossa fé colocada à prova, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é importante que nós passemos o quê? Por muitas tentações, tribulações, aflições. É necessário. É importante, não é isso que está escrito? É ou não é? Sim. Fala assim, eu não queria que tivesse, pastor, mas está mesmo, está mesmo. É verdade, não é? Tem muita coisa que você olha na Bíblia e fala, não podia ser mais fácil? Não podia. Tudo que é fácil não é exercício. Exercício é exaustivo. E a nossa fé tem que ser exercitada na disciplina. Amém? Que tremendo isso, hein? Vamos lá, Filipenses capítulo de número 4. Filipenses 4, versículo de número 11 em diante. Do 11 ao 13, tá? Tem crente que falta um ovo em casa, ele já está reclamando. Não é assim? Irmão, vou te falar uma coisa. Se eu comer caldo de feijão com farinha de mandioca, eu já estou louvando a Deus. Se não tiver o caldo de feijão, tiver só a farinha, eu não vou morrer de inanição, não vou morrer de fome. Se não tiver a farinha, mas tiver a palavra, eu também não vou morrer, porque a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso o homem viverá. Amém? E ainda que a minha carne seja batida no pó, a minha alma repousará em consolo diante do meu Deus. Não importa o que venha acontecer com essa matéria, o que importa é que eu esteja com Deus. As aflições deste mundo não podem me separar do meu Deus, não podem me impedir de alcançar a transformação que me leve à presença dEle. Você vai entender isso agora, Filipenses 4, 11. Não digo isto por necessidade, olha o que Paulo está dizendo. Porque já aprendi, ao quê? A contentar-me. O quê? Em toda ou em qualquer situação, ou com o que tenho. Sem estar o quê? Abatido. No original, você vai achar também, penúria, que no dicionário diz privação, necessidade daquilo que é essencial. Ou seja, ainda que eu esteja passando fome. Então Paulo está falando que ele sabe o quê? Sei passar necessidade, sei ter fome e sei também ter abundância do que comer. Em toda maneira e em todas as coisas estou mais instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Você ouviu muitas vezes esse versículo, mas você nunca soube o porquê Paulo tinha dito. Paulo estava querendo dizer: eu estou preparado, não importa se eu vou ter o que comer ou se eu não vou ter, eu sei me conformar com o que tenho, e se tiver em abundância, o que importa é que eu posso todas as coisas, eu supero, eu passo por tudo naquele que me fortalece. Aleluia, a força de Deus, veja bem, a força de Deus não deixa de ser força no momento da aflição. Quem é crente sente o poder de Deus, até na beira da morte, ele não nega o Senhor. Esse evangelho que você está ouvindo é farofa, irmão. Não serve para nada. Nem falar o cara consegue. Né? Já tentou falar com farofa na boca? Quem já tentou aí? Criança faz de tudo, eu fazia muito isso. Brincando com os irmãos, né? Põe a farofa na boca, vai conversar com o... Não sai nada. Pelo contrário, quando voa a farofa no olho do outro, cega. Né? Deixa o cara com a visão. Então tem muita gente aí pregando, jogando farofa no seu olho, e você está... Oh, glória! Glória a Deus! Toma cuidado, viu? Toma cuidado. Toma muito cuidado. Vou te mostrar agora o que Paulo fala, Romanos 5. Cutuca o seu irmão do lado e fala: segura, filho. É hoje, hein? Se Cristo voltar agora, pelo menos consciente a gente já está. Fala para ele. Romanos 5. Três, 4 e 5. Aleluia. Como é ruim ser gordo, né? A gente soa por qualquer coisa. Eu já estou aqui perdendo caloria já, irmão. A gordura está... Romanos 5, 3, 4 e 5. Acharam? Olha o que diz aí. E não somente isto, mas também nos gloriamos. Opa, não fico me gloriando. Olha só, eu não fico me gloriando porque eu expulsei demônio. Eu não fico passando na televisão. Ó, Jesus me usou para tirar demônios dos outros. Jesus me usou. Olha, o aleijado andou. É mão de Deus, irmão. Larga de ser bobo, irmão. Glória a Deus que as pessoas estejam sendo libertas. Glórias a Deus. Eu não corro atrás da rabeira de ninguém, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O Senhor falou que naquele dia muitos viriam para Ele e diriam: Senhor, não expulsamos nós demônios em Teu nome. Olha, não profetizamos nós em Teu nome. Lá em Mateus 7, 22, aí no versículo 23 ele diz: então vos direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, que são contrários, que transgridem a lei do meu Deus. Tem um monte de gente aí fazendo um milagre e fala: nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Mas ele não entende que quando Paulo falou nós não estamos na lei, Paulo estava dizendo: nós não estamos condenados por ela, e não que eu não deveria praticá-la. Aí os crentes falam: não estamos mais na lei, não estamos mais na lei, que nem um teólogo veio conversar comigo. Tem um senhor que eu conheço que ele é católico, e ele é mais crente do que muito crente, só que ele é idólatra. Ele idolatra imagem, é idólatra. E um dos 10 mandamentos é: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo na terra. Não as farás, nem as adorarás. Certo? É um mandamento. E eu fui falar para ele, e ele, teólogo, chegou para mim e falou: não, nós não estamos mais na lei, não tem problema. O que impedia ele de ser salvo era a lei. Então quer dizer agora que eu posso ter tudo que é imagem dentro de casa, acender vela para morto, ir no cemitério da rosa para vó que morreu, tio que morreu. Irmão, vamos se converter, minha gente. Sai do capeta, abandona o capeta. Paulo falou: apartai-vos deles, são corrompidos de entendimento, Paulo fala. Se o cara fala: ó, vamos pular da ponte porque Deus vai nos salvar, todo mundo pula. Mas na hora que a gente fala, você sabe o que é engraçado? Quando você fala o que está escrito, as pessoas falam: ah, vamos orar para ver se é de Deus. Você está falando o que está escrito, olha só, você está falando o que está escrito, e a pessoa fala: sabe o que para você? Vamos orar para ver se é de Deus. Eu vou orar, colocar diante de Deus essa causa. Aí vai para um lugar que o cara tá: dá sua mãe, dá seu carro, dá sua avó, vende sua tia, vende seu filho, dá o dinheiro aqui. Aí o cara vai lá: oh glória, é Deus que está agindo. Não questiona, não faz nada. Você já viu? A pessoa tem uma resistência à verdade desgraçada.
Mas para as coisas que não prestam, se entrega, né? Principalmente quando são pregações carnais, né? Pregações carnais. Ai, Senhor, vamos lá. E não somente isso, mas também nos gloriamos no quê? Nas tribulações. Nos gloriamos do quê? Vamos ler, coralzinho de novo, bonito, afinado. Olha lá, versículo 3, no 3. 1, 2, 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência produz o quê? Experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. Se você não passa por tribulação, nunca você terá convicção da sua salvação. Não é verdade? E a esperança não traz o quê? Confusão. Confusão, o cara já leva para o lado de sair no braço. Intriga. Não. Confusão, ele está falando de mente confusa. Não tem dúvida, não, eu estou salvo. Tem muita gente que você pergunta para eles, você está salvo? Eu estou. Aí você pergunta, você é santo? O cara, não. Ué, como que o cara pode ser salvo se ele não está santo? Ah, pastor, na minha igreja falaram para mim que santo só Deus, só Jesus, pastor. Foi Satanás que falou. Porque está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, não precisa ir lá. Sede santo porque eu sou santo. Ah, eles falaram para mim também, pastor, que é impossível ser perfeito. Mentira de Satanás de novo. O Senhor Jesus mandou em Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Pastor, mas ele falou de cima do púlpito que todos nós somos pecadores. João falou em 1 João 3,8, quem pratica o pecado é do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E que evangelho é esse que você está ouvindo? Versículo 5, a esperança não traz confusão, você tem convicção de que você vai ser salvo. Porquanto o amor de Deus está o quê? Derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tem muita coisa errada sendo pregada. Muita coisa errada. Tiago, agora Tiago. Capítulo de número 1. Todos estão entendendo? Tem alguém que tem alguma dúvida? Legal? Entendendo? Entendeu? Então, beleza. A senhora entendeu também? A senhora entendeu? A senhora também entendeu? Acharam aí? Tiago, capítulo 1, versículo de número 2. Algumas versões você vai ter na sua mão aí. Eita, versões, viu? Na verdade, tem umas versões que são aversões, né? Então, algumas versões está escrito assim, ó. Meus irmãos, tede grande gozo ou alegria quando cairdes. Quem tem a Bíblia escrito isso aí? Levanta a mão. Cairdes em várias tentações. Sua Bíblia está escrita assim? Toda a Bíblia que está escrito cairdes é corrompida por Satanás, viu? O certo é passardes, que você vai ver que a revista atualizada vai estar passardes. Tá bom? Então, olha só. Meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por várias tentações ou provações, sabendo que, você sabe o que significa passar, né, irmão? Passar não é cair em tentação. Passar é passar por ela e não se corromper por ela, não ser seduzido por ela, não se inclinar a ela, não se satisfazer com ela. Então, meus irmãos, tem de grande gozo, grande alegria, quando passardes por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Perseverança, em algumas versões, paciência. Tenha, porém, o quê? O quê? Versículo de número 4. Tendo, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais o quê? Perfeitos e o quê? E completos, sem faltar em coisa? Como o cara fala para você que você não é perfeito, que não pode ser perfeito. Então as aflições, quando você passa por tentações, provações,
É necessário que você passe por elas, sem corromper por elas, sem desistir quando elas vierem sobre a sua vida para te assolar, para que do outro lado você seja o quê? Aperfeiçoado. Se o cara fala que ele quer te tirar da tribulação, da aflição, da angústia, do sofrimento, o que isso significa? Que ele está impedindo o seu aperfeiçoamento, impedindo a sua salvação. Entenderam isso? Capítulo 1, versículo 12 ainda. É outro erro aí. Tem uma Bíblia que vai estar escrita assim, ó: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Quantas Bíblias está escrito isso aí? É errado também. É o que suporta, não é sofre. Então, bem-aventurado o homem ou o varão que suporta a provação, a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aleluia. Agora imagina, você tem uma Bíblia dessa. Eu vou dizer para vocês, meu testemunho. Eu ouvi um cara dizendo uma vez: irmão, você tem que ter grande alegria quando você cair em pecado. Olha que o cara foi pregar. Olha que o cara foi pregar. Você tem que ter alegria quando você sofrer o pecado, quando você pecar. Está vendo como tem versão corrompida? A irmã ali na frente, ela está com uma Bíblia que é revista e atualizada. E a revista e atualizada não tem esses erros, né, que eu falei agora, né? Ela está certinha. Já a irmã Wanda tem a Bíblia que está com esses erros, né? E ela diz isso: irmãos, imagina, sofrer a tentação quer dizer que eu caí no pecado. Cair em tentação literalmente quer dizer que eu pequei, irmão. Olha só. Vocês estão entendendo? Então, ó, bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para quem? Para quem? Para os que o amam. Agora olha só, vamos lá. Atos capítulo de número 14, versículo de número 22. Atos dos Apóstolos, 14, 22. Vamos ver no que consistia a palavra pregada pelos apóstolos. Será que essa palavra que a gente tem ouvido aí fora vem de Deus? Eu acho que vocês, pelo que vocês leram aí, tem muita coisa que não tem nada a ver, não é? Acharam? Atos, vamos ler o 21 e o 22, tá? Acharam? Atos 14, 21 e 22. Acharam? Olha o que diz. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, que era uma outra cidade, e Icônio, e Antioquia. Olha só o que eles voltaram fazendo, confirmando o quê? O ânimo, a segurança dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então quem não passa por tribulação não entra no reino de Deus. As igrejas que pregam, que ensinam um evangelho aonde a pessoa não passa por aflição nem tribulação, que ela não tem de suportar as tentações, que ela não tem que ser provada, ela é do diabo, não é do Espírito Santo. Pastor, o que o senhor está dizendo aí vai dar uma confusão. Oxe, não tem problema. A gente está aqui para salvar. Se eu tiver que morrer para você aprender a verdade, não tem problema. Minha vida não vale nada perto da salvação de todos vocês. Amém? Então, fique tranquilo. Aquele que não está pronto para morrer por Cristo não é dele. Vamos lá. Colossenses. Capítulo de número 1. Olha como um crente tem que viver. Hoje em dia, tem igrejas que você tem uma ideia de, contando com louvor, oração e palavra, 45 minutos. Você põe nenhuma assim, né? Você já imaginou 45 minutos
você canta hinos para adorar o Senhor, ora e você lê a palavra. Imagina como a igreja deve ser sábia e santa, hein? Uma igreja dessa. 45 minutos é tempo de oração. Aqui a gente ora meia hora. Por isso que eu falo para os irmãos, ó, aprende uma coisa. Você chegou naquela porta ali, ó, já dobra o seu joelho lá na porta. Você veio para cá, cumprimentou quem está de pé para não ser grosso? Dobra o seu joelhinho, cara no chão, cara no pó, e começa a pedir a Deus unção, autoridade, misericórdia, piedade, perdão. Não fica com... O diabo engana vocês. Chegou na igreja, vou ler a Bíblia. É engano do diabo, você precisa ler a hora que eu estiver pregando. Quem manda você ler alguma coisa que não está sendo ensinado? Por isso que você não aprende nada. Você tem que ler, estudar na sua casa que você está aprendendo. Você não quer aprender a pregar como pastor? Então na sua casa você estuda o que o pastor está pregando. Aí chega na sua casa, você vai ler um monte de texto e você não entende bolhufas. Aí você sai falando, eu já li a Bíblia inteira, mas não entendeu nada. Porque para você entender a palavra tem que ter alguém para abrir seu entendimento. Senão você não vai saber nada nunca. Então chega na igreja, ora, irmão, não brinca. No momento que for para adorar o Senhor, eu vou falar. No momento que for para você sentar, ficar de pé, eu vou falar para você. Então não fica com esse negócio de chegar aqui, senta e fica lá. Não, ora, cara no pó. Amém? Unção, você tem que pedir para Deus unção, autoridade, poder, santidade, virtude, humildade, submissão às autoridades constituídas por Deus. Pedir para Deus abrir um entendimento e um coração, para você obedecer quando o pastor falar com você alguma coisa na palavra. Tem que pedir. Colossenses 1:24. Regozijo-me agora, no que? No que padeço, no que sofro. No que sofro por vós, na minha carne, no meu corpo. Então olha, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é o que? A igreja. Quem é convertido como membro do corpo de Cristo, está nessa terra, e enquanto estiver aqui, vai estar cumprindo, recebendo sobre si o resto das aflições de Cristo sobre a sua vida. A não ser que você não seja membro do corpo dele, aí já são outros 500. Aí já são outros 500. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 3. Acharam, meus irmãos? Olha só. Vamos ler o 3 e o 4. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita ou que combata se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Não se embaraça com as coisas dessa vida. Nega o mundo, filhão. Nega o mundo. Entenderam? Nega o mundo. Para a gente concluir, nós vamos ler os dois textos aí que foram extremamente chocantes. Primeiro, João 16:33, aonde nós vimos ali o Senhor dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tende o quê? Tende o quê? Bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Infelizmente, o relógio é inimigo da salvação. Ou não, né? Para aqueles que querem ser salvos, ele é amigo, né? A gente conta os segundos da volta de Cristo, depende. Olha lá. 1 Pedro 1, 6 e 7. Acharam? Em que vós grandemente vos alegrais,
ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco entristecidos com várias provações ou tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo nosso Senhor. Então quem é de Cristo, passará por aflições. Passar não significa ceder, abandonar, desistir, enfraquecer por causa das aflições. Passar por tentações não significa ceder às tentações, cair em tentação, mas é se manter incorruptível para a glória de Deus, nosso Pai. Amém? Fiquem de pé, vamos orar. Espero que vocês tenham entendido a importância dessa pregação. Fiquem de pé, vamos orar. Foram mais ou menos 1h e 25 minutos de pregação. Quando a gente está no Espírito, passa rapidinho. Quando você está na carne, você fala, ai, que martírio. Nossa, não passa o tempo. É diferente, né? Vamos orar. Então vamos orar nesse momento, para que Deus, o Deus de toda graça e misericórdia, nos conceda fortaleza e santidade, para que possamos, por intermédio de várias provações e tentações, sermos aperfeiçoados para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Soberano, maravilhoso, justo, compassivo, Deus Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro e a vida eterna, nós te glorificamos pelo Evangelho, pela revelação da sua palavra. Nós te pedimos perdão por muitas vezes, quando a aflição nos assolava, quando a tribulação vinha sobre as nossas vidas, quando nos caluniavam, quando nos falavam mal a nosso respeito, nós reclamávamos, Senhor. Não, agora hoje, nós entendemos que sobre nós repousa o Espírito da tua graça, então que o Senhor venha nos consolar, nos fortalecer, nos dar força para amar aqueles que nos odeiam. Oh meu Pai, amar os que nos perseguem, orar pelos os que nos perseguem, caluniam, nos difamam, abençoar os que nos maldizem, que nós possamos suportar as aflições, que nós venhamos, Senhor, permanecer fiéis, sem negar o Senhor, sem negar o seu nome, sem negar a sua palavra, Senhor. Aleluia. Eu oro, Senhor, também pela professora Maria Neide, que está passando por depressão. Que o Senhor venha, meu Pai, de encontro à vida dela. Eu repreendo, eu expulso esse demônio da depressão em nome do Senhor Yeshua, o Messias, em nome de Jesus Cristo. Eu também peço, Senhor, pela vida da Ana Maria, Senhor, que está com um tumor no cérebro, Senhor. Meu Pai, essa senhora é a mãe da amiguinha da Marcela. Que o Senhor possa ir de encontro a essa senhora. Arranca aquele tumor, Pai, em o nome do Senhor Yeshua, em o nome do Senhor Jesus. Opera o milagre. Também venha sobre a tua igreja, sobre nós que estamos aqui, os presentes e aqueles que não puderam vir. Que o Senhor venha sobre nós com a tua cura, com a tua unção, com o teu avivamento, com o batismo do teu Espírito Santo, com a sua santificação, Senhor, em o nome do Senhor Yeshua, do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Graças a Deus. Que a graça de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, o seu amor que foi manifestado quando ofereceu o seu Filho em sacrifício pelos nossos pecados, que o sacrifício e também a fortaleza do Senhor Yeshua, que venceu a carne, o pecado e a morte, esteja sobre a nossa vida. Que Deus nos ache dignos de sermos morada dele em espírito, para que com o seu Espírito possamos vencer contra as fortalezas das trevas, vencer a carne, passar por tribulações, aflições, angústias e tentações, sem cair, mas sendo aperfeiçoados para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Yeshua. Não vá embora sem saudar todos os seus irmãos.